adolescentes, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e hoje eu vou dar um spoilerzinho da aula de hoje para vocês. E a parábola de hoje é a parábola da figueira estéril. Nessa parábola, um homem tinha plantado uma figueira e foi procurar algum fruto, mas não achou. E disse ao homem: já faz 3 anos que eu tento achar algum fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-la, vai. E respondendo o homem que cuidava da vinha, disse: calma aí, não vou contar toda a história, né? Bora pra aula! A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez. Aqui quem nos fala é o pastor Eric. Estamos aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, localizado aqui no Espírito Santo, Cariacica. Então, para você que nos visita nesta hora, já deixa aqui o convite para que você coloque o seu nome no chat, para que você curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque nós estamos aqui para poder dar continuidade à nossa aula, que nós estamos estudando do nosso trimestre, segundo trimestre das nossas revistas da CPAD, da lição dos adolescentes, né? Que está trazendo o título aí sobre as parábolas de Jesus são vivas. E hoje nós vamos ministrar sobre a aula de número 9. Mas antes disso, eu não estou aqui só, estou aqui com meus queridos amigos que irão se apresentar nesta hora para vocês. A paz do Senhor, adolescentes. O meu nome é Mariana. Paz do Senhor, pessoal. Meu nome é Luiz Fernando. Glória a Deus, então. Como dito anteriormente, né? Hoje nós estamos traçando então sobre um tema interessante aí, que vai tratar sobre uma parábola sobre Israel, né? Que vai abranger nos conhecimentos de vocês, adolescentes, que já vêm estudando aí sobre as parábolas em todas essas 8 aulas anteriores que vocês viram até agora aí. Amém? Mas antes então de nós entrarmos na nossa lição, nós iremos orar então. Amém? Então eu gostaria de pedir então a Mariana para fazer essa oração para nós iniciarmos. Pai, muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor deu a oportunidade, Pai, de estarmos assistindo a essa aula para aprendermos mais sobre a Tua palavra, que é viva e eficaz até os dias de hoje. Que o coração de cada adolescente possa estar aberto para ouvir a Tua palavra, que esta aula possa edificar o coração de cada um. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, adolescentes. Eu sou João Pedro e no texto bíblico de hoje nós vamos ler Lucas 13, 6 ao 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse o vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque a culpa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois o mandarás cortar. Amém, adolescentes? Tchau! Glória a Deus, então. Luiz, Mariana, vamos tentar ser um pouco mais breve aqui, mas tentar traçar aquilo que o escritor nos traça aqui, com os objetivos deixados na lição, né? Então, adolescente, preste bastante atenção aí, foco total aí, e vamos lá para conhecer mais ainda sobre as parábolas de Jesus descritas na nossa Bíblia Sagrada. Amém? É muito interessante a forma que Jesus comunicava com o pessoal, com as pessoas, por forma de parábola, por forma de histórias. E é muito do que é comunicado com a gente hoje. A gente vê, como eu falei com o pastor Eric anteriormente, nos filmes, nas séries, nos desenhos, em tudo, na internet, a vida das pessoas, sempre é uma história. Sempre tem uma história, tem algo acontecendo, porque uma história traz um sentimento, a história traz uma certeza daquilo que você está vendo. E o legal é que não são apenas histórias, né? Sempre tem uma lição de moral por trás dela. Exatamente, assim como a de Jesus. Na verdade, eles aprenderam com Cristo, né? O melhor contador de histórias. Deus, ele é um contador de histórias. A Bíblia são várias histórias que aconteceram e sempre com a lição de moral, sempre com exemplo, sempre com ensinamento, para aperfeiçoar nossas vidas. É muito legal isso, né? Exatamente. Então, as parábolas, então, nós podemos ver, como vocês descreveram aí, que ela sempre vai ter, então, um objetivo. Então, quando Jesus conta essas histórias, não é só como fosse uma ficção científica, não é como se fosse só uma simples roda de conversa. Ela tem um objetivo, e esse objetivo é sempre alcançar as vidas, ou sempre alcançar o povo, para que haja neles uma questão de um toque,
né, Luiz? Pra gerar um arrependimento. Exatamente, que é o primeiro ponto da lição nos traz aí. Uma advertência sobre o arrependimento. E como o livro de Lucas retrata aqui, que as pessoas sempre estavam preocupadas com aquilo que estava acontecendo. Cara, você viu o que aconteceu lá, Mariana? Você viu a tragédia que aconteceu lá? Você viu, pastor, o que aconteceu lá com fulano, tal? Fulano aconteceu isso, caiu um terremoto lá na Ásia, no Japão, tal. E as pessoas, por ficarem envolvidas nas coisas exteriores, acabam esquecendo o que é principal. O coração, o arrependimento. E meio que elas ficam fazendo isso aí, uma certa manobra, para elas não olharem para si mesmas. Não olharem as necessidades que ela tem de se arrependerem. Com certeza. Porque se nós formos traçar sobre o arrependimento, né, Luiz, nós vamos ver que a questão de arrepender, ele vai mexer com a nossa moral. Ela vai mexer com o nosso ego, vai mexer com os nossos sentimentos. Porque se arrepender é você demonstrar que você precisa de algo que você não pode. É você demonstrar que você é fraco e falho em alguma área. E o ser humano demonstrar isso, principalmente nós, principalmente vocês, adolescentes, que estão nessa fase, que acham que sabe tudo, que não tem que aprender nada, você abrir mão disso e falar que você precisa criar esse arrependimento, você vai mexer com você mesmo. E o arrependimento significa você também submeter a sua vontade. Exato. Você deixar que Deus tome a decisão por você. Isso é muito difícil. O que a gente mais quer é ter a autoridade sobre a nossa vida. Eu quero fazer isso, eu vou fazer, eu quero fazer desse jeito, porque assim é legal. E o que Jesus fala pra eles é isso. Esquece as outras coisas. Esquece o que tá acontecendo lá com Pilatos, o que aconteceu com fulano. Foquem no arrependimento. O que vocês precisam está dentro do coração de vocês. Olhe para dentro de si mesmo. Foca no arrependimento, porque Deus é santo. E toda vez que a gente peca, a gente transgride a santidade de Deus. Exato. E se a gente peca, sabe que está errado e não se arrepende, o que vai restar pra gente? A gente sabe que a gente está errado, a gente sabe que a gente está transgredindo Deus, a gente sabe que a gente está fazendo afronta contra Ele, e a gente ainda não quer se arrepender? Exatamente. A gente é algo muito, muito absurdo, entendeu? Essas denominações que você citou aí é nada mais do que o pecado, né? Sim. Tudo isso que você relatou aí é a respeito do pecado. Então a gente se arrepende para poder se livrar ou tentar jogar esse pecado sobre Jesus e tentarmos sermos limpos. Então esse arrependimento é sobre o pecado. E tudo que nós traçamos, porque nós estamos num corpo pecaminoso, numa matéria pecaminosa, nós herdamos isso de Adão, né? Do homem caído. Então, tudo que nós tentamos ou temos que se arrepender é sobre o pecado. E o pecado está presente em toda a nossa vida, né? Estava conversando com uma pessoa hoje mais cedo e tudo que a gente faz, até as coisas certas com as motivações erradas, são pecaminosas. Exatamente. Então, isso permeia toda a nossa vida. As nossas ações, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa do próximo, a maneira como a gente age, a forma que a gente fala, sem pensar se vai ofender, se vai atrapalhar alguém, entendeu? Exatamente. Então, nós precisamos constantemente estar aos pés de Jesus, pedindo a Deus arrependimento para que Ele possa transformar a nossa vida. Jesus, através dessa parábola, então, ele nos ensina, ele nos faz um chamado ao arrependimento, né? E tem um porquê que ele faz um chamado ao arrependimento. Porque se nós formos traçar aqui pela história, nós vamos ver que ele vai continuar aqui, o autor da lição, e ele vai citar aí no segundo ponto que é uma demonstração de paciência, né, Mariana e Luiz? Vai retratar então sobre essa demonstração de paciência. E essa paciência aqui me chama a atenção, porque ele vai retratar a respeito da parábola, como nós sabemos aqui, né? Da parábola da figueira, de que esse dono da terra aqui, ele vai automaticamente cultivar, ele vai plantar essa figueira, e quando nós plantamos algo, quando nós automaticamente investimos em algo, automaticamente nós queremos um retorno. Isso é fato. Qualquer área da nossa vida, ou qualquer fase da nossa etapa da nossa vida que nós plantarmos, ou que nós investirmos em algo, nós vamos querer um retorno daquilo. Não é isso? Quando nós estudamos, nós estamos querendo um retorno. Sim ou não? Sim. Né? Quando nós investimos em conhecimentos, nós estamos querendo um retorno. Quando nós investimos na leitura da palavra de Deus, nós estamos querendo um retorno. Quer seja de poder, quer seja de presença do Espírito Santo, nós estamos querendo um retorno. Então, isso é fato. Quando esse Senhor da terra, então, ele cultiva essa figueira, né? Ele espera que quando essa árvore, essa planta crescer, que aquilo vai dar um fruto, porque ela vai ter que alimentar algo. E aqui demonstra essa paciência de maneira diferente, porque a nossa paciência ela é diferente da paciência de Deus. Mas, pastor, não é tudo paciência? Mas, Mariana, não é tudo paciência? Luiz, não é tudo paciência? Sim. Mas a nossa paciência, ela é indiferente de Deus, ela é diferente de Deus.
Porque nós estamos traçando aqui de um contexto espiritual, vamos dizer assim. E se nós pegarmos a nossa paciência e esperarmos da maneira como que a nossa carne quer, automaticamente, então, essa paciência de Deus em trazer o arrependimento em nós, isso vai ser em vão. E automaticamente, então, nós vamos perder lá na frente a nossa salvação. E é isso que esse dono dessa terra está fazendo aqui. Ele vai, então, plantar a figueira. A figueira, depois de 3 anos, que ele vai ficar indo lá insistentemente, né? Durante 3 anos. E a figueira não vai dar Não deu frutos. frutos. Então ele fica 3 anos ali investindo, esperando dar frutos e o retorno não tem. E ele tem uma paciência. Essa paciência dele tem. Quando ele demonstra isso, quando o servo dele fala o quê? Que ele manda cortar, né? Não é isso que ele manda? Fala assim, então corta isso, lança fora, porque não tô tendo retorno, tô perdendo. E a paciência de Deus, ela é acompanhada da misericórdia, né? Exato. Porque nesse caso, quando ele manda cortar, a figueira ia morrer, acabar, não ia ter mais peso pra figueira, acabou. Demonstra a morte. Corta a asinha dela, acabou, não deu fruto, não fez pra gente nada, então pode cortar. Só que, além dele ser paciente em cuidar um pouco mais, em tratar ela direitinho e tal, ele ainda é misericordioso, porque o gasto que ela tá dando é alto. Por exemplo, a figueira, ela tem uma característica especial. Ela suga muitas coisas da terra. Exato. Muitos nutrientes Exatamente. que as outras árvores precisam. E para isso, então, ela prejudica aquele certo ambiente, aquele campo, porque ela é algo que consome muito. Exato. E como que você vai ter mais paciência com algo que está te dando muito prejuízo? Você ter paciência com algo que está dando prejuízo. Exatamente. Então, por isso que ele tenta eliminá-la. Mas ele escuta ainda o trabalhador da vinha nele, né? Ele escuta e fala assim, não, mas tenha mais um pouco de paciência. Aí ele dá mais um tempo, né? Fala assim, então tá bom, vou te dar mais um ano, então, para ver se ela dá alguma coisa. Então, demonstra a paciência. Engraçado que essa parábola de Jesus, que ele está contando para o povo aqui, simbolizada por esse senhor da vinha aqui, justamente com seu trabalhador, ela está simbolizando algo, uma nação, uma terra. Ela está simbolizando pessoas. E para nós entendermos esse contexto teológico, eu gostaria de chamar o nosso pastor, né, o nosso especialista, para poder trazer um pouco dessa demonstração sobre essa representatividade, então, dessa parábola. Vamos lá? Olá, adolescentes. A palavra da figueira tem 2 aplicações. Primeiro, em relação à igreja, Deus está sempre procurando frutos. Jesus disse que toda vara que não der fruto, ela é cortada, jogada fora. Aquela que dá fruto, o Pai a limpa para que dê mais frutos. Então, Deus espera que nós demos os seus frutos. Essa palavra mostra que Deus dá a gente um tempo para que a gente frutifique e espere receber de nós algum fruto para o seu reino. E quando a gente não produz esses frutos, então a gente vai receber de Deus o juízo. Muita gente está na igreja hoje e eles não produzem nada. Essas pessoas, por certo, vão morrer em seus pecados e acabando se perdendo. Porque toda aquela pessoa que está ligada a Cristo, que tem um relacionamento real com Cristo, vai produzir frutos e vai servir ao reino de Deus. E tudo quanto fizer vai glorificar a Deus. Depois, essa figueira também é símbolo de Israel. Então, a parábola da figueira mostra também que Deus dará uma outra chance a Israel. Isso vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, ou seja, quando findar o tempo dos gentios, Deus dará uma chance para aqueles que creem em Jesus Cristo, o remanescente, os 144 mil que crerão em Jesus e então serão salvos. Deus abençoe vocês. E dentro de tudo isso, pastor Eric, a gente não enxerga só a paciência e a misericórdia de Deus, a gente enxerga também o amor. Porque o que ele vai fazer? Ele vai cuidar. Então, além de ele pegar algo que está dando prejuízo, algo que não está dando certo, tal, ele ainda vai gastar o tempo dele, o esforço dele, para ir lá, para cuidar direitinho, tal, com a esperança de que aquilo vai dar fruto, que ele fez com o povo de Israel. E com a gente não é assim? Tantos pecados, tantas horas da nossa vida que Deus já queria mudar, ó, há muito tempo. Exatamente. Só que a gente vai endurecendo a serviço, como a figueira, não dando fruto, mas Deus pacientemente vai cuidando, vai moldando, vai colocando situações, pessoas na nossa vida para nos ajudar, a nos aperfeiçoar para que a gente possa dar bons frutos, e o fruto alegra toda a terra, né? Exatamente. Então, aí já entra num ponto importante da lição, porque vai falar exatamente disso, que a figueira não estava dando fruto. E o fruto, ele é algo importante para nós, né, Mariana? Com certeza.
O motivo pelo qual o dono dessa terra queria cortar a figueira é porque ela não estava dando frutos. E o objetivo de uma árvore é realmente dar frutos. E o mais interessante dessa parábola é vermos como ela é tão parecida com a história de Cristo. Deus irado com o seu povo que não se conserta, não vai na presença dele, um povo desobediente, mas Cristo veio, interveio por nós, Glória a Deus. e por causa de Cristo, nós deixamos de ser o alvo da ira de Deus e Perfeito. passamos a ter uma plena comunhão. Meu Deus. E Cristo é a figueira verdadeira e nós somos os galhos. Nós não podemos ser galhos secos de uma figueira tão gloriosa. Exato. Deus nos fez filhos para frutificarmos, para dar frutos a essa árvore. E quando vocês pesquisarem na internet, adolescentes, pesquisa lá, fruto da figueira. Os benefícios que essa fruta Enorme. tem é inimaginável. Além de ser gostosa, Sim. ela tem, assim, coisas que nenhum tipo de fruto tem. Ela é única, especial e extremamente saudável. Exato. Então é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós sejamos os galhos fortes. E os frutos é parte do evangelho de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, salvai vidas. E é muito legal que tem uma coisa interessante, que a gente conhece a árvore pelos frutos. E é basicamente aquilo que a nossa vida produz. O que a nossa vida produz para as pessoas ao nosso redor, para tudo que a gente vive, é o retrato daquilo que a gente é. Exato. Então era o que o povo de Israel produzia. O povo de Israel produzia contenda, iniquidade, blasfêmia e tal. E isso irava Deus. Deus tirou o povo do Egito. Deus investiu naquele povo. Deus perdoou o povo 500 milhões de vezes. O povo tava, Deus sempre ali ajudando, prosperando. Deus prometeu tudo. Prometeu que ia prosperar, ia dar dinheiro, ia dar tudo para aquele povo. E o povo não dava fruto. E o povo, Deus chegou a falar que eles eram pior do que os pagãos, velho. Exato. Então, isso demonstra esse ponto espiritual, né, que a Mariana trouxe pra gente aí. Isso é importantíssimo, né? E lá em João 15 fala bem assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos. Glória a Nós Deus. já estamos limpos pela palavra de Deus. E é através dela, através da comunhão, com a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que nós vamos ganhar frutos. Porque frutificar é ser íntimo de comunhão com Deus. Meu Meu Deus. Deus. Glória a Deus. Sim, né? Cuidado. Tremendo, né? Tremendo, né? É maravilhoso como nós aprendemos assim com as escrituras, com as parábolas que Jesus descreve. Isso traz o conhecimento para nós, isso traz adquire em nós essa vontade de querer frutificar, né? E uma coisa bem interessante que a gente, por exemplo, adolescente, a gente gosta de ver muita série, Sim. muito filme, esse tipo de coisa, ver a vida de fulano, e a gente sempre quer, a gente se engaja com aquelas histórias. A gente vê uma série, um filme, a gente quer saber o ator que fez, qual a história que fez, por que fez, tal. E se a gente buscar isso na palavra de Deus, a gente vai encontrar uma riqueza tão grande. Enorme. A gente entendeu uma parábola que parecia simples. Você vai buscar por que Deus falou aquilo, como que ele falou, o Exatamente. contexto que ele falou. É uma riqueza e é algo que traz para nossa vida diária. Isso aí. É uma mudança que a gente pode fazer diariamente. A gente se perguntar diariamente, você adolescente, será que eu tenho dado fruto? Será que na minha escola eu tenho dado bom fruto? Isso. Será que Deus ainda está investindo em mim? Será que Deus... O que Deus precisa que eu faça agora? Qual é o próximo passo? Será que eu já cresci? Eu já adquiri certa maturidade? O que eu tenho que fazer agora? A gente tem que estar sempre debaixo dos cuidados de Deus. Exatamente. Por isso que eu disse lá atrás que a questão da paciência, ela é diferente. A nossa paciência é para a paciência de Deus. É. Deus ainda está tendo paciência com o povo, né? Paciência do povo que está errando. Mas se nós ficarmos também pacientes, falando assim, Jesus nunca mais vai voltar. Tem tempo. Desde quando meu pai falava isso, minha avó falava isso, meu bisavô falava isso. E a gente cai numa teologia errada se a gente fizer isso. Porque a volta de Cristo ainda está perto. E nós temos que ter isso em mente. Esse pensamento nós temos que ter isso em mente. Por isso que a paciência que eu relatei aqui é diferente. Deus ainda está tendo paciência conosco. Por causa de quem? Por causa de Jesus, que ainda é esse agricultor aqui, esse senhor da terra que falou assim, epa, mais um pouquinho de tempo, então mais um pouquinho de paciência. E é por causa dele que nós estamos ainda. E partindo para a conclusão final,
é muito interessante que ele dá um prazo. Exato. Sim. Ele dá um prazo. Ele não falou, não, deixa a videira aí, porque uma hora ela vai dar fruto, eu vou cuidar dela pra sempre. Ele, não, Tem um tempo. Deus dá um prazo. Assim como Deus dá um prazo pra cada um de nós. Exato. Até certo tempo, Deus vai cuidar da gente. Deus, ele assume essa responsabilidade de Sim. cuidar da sua vida, adolescente. Isso. De estar com você, de dar aquilo que você precisa. Se for preciso uma graça em alguma área, Deus vai te ajudar em tudo. Mas ele deseja que você dê fruto. Se Deus te ajuda, um certo tempo vai acabar. E Deus, ele deixa bem claro isso. Então, Deus, ele é muito misericordioso. Com cada um de nós pecadores, ele está disposto a investir na gente. Mas nós devemos querer. Isso é demonstrado o que você falou, Luiz, em 2 Pedro 3,9 diz isso, né? Que Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Ele quer que a salvação alcance a todos. Então, por isso que é importante nós não só sermos a figueira, mas nós termos na figueira esse fruto, né? E a Que fi- traz os benefícios de toda Exatamente. a nossa vida, né? E a figueira deixa bem claro, né? Porque se até esse tempo ela não deu fruto, ela foi cortada. Exato. Assim como a Bíblia fala. Então a misericórdia de Deus não vai ser pra gente eterna. A gente vai ter misericórdia e continuar pecando do nosso jeito. A misericórdia de Deus dura pra sempre, porque ele pra sempre vai ser misericordioso. Mas nós devemos ter uma ação. Se Exatamente. nós não Uma agimos, posição. não tem o que Deus possa fazer. Porque Deus já cuidou. Deus já deu tudo que ele fez. Que eu me falo com a figueira. Ele aduba, ele poda, ele faz tudo. E não dá fruto, não tem o que fazer. Exatamente. Se a gente não dá fruto, não tem o que Deus fazer por nós, adolescentes. Meu mas é Deus. isso. Passa rápido, né? Passa É. rápido. Passa né? rápido. Mas até agora, eu gostei muito. Mas de louvado hoje. seja Deus. Mesmo. Também fazendo parte ainda da nossa lição, eu gostaria de, nesta hora, chamar você, adolescente, chamar você que nos acompanha, visitante. Não se sinta constrangido neste momento, mas agora eu gostaria de chamar você para poder participar também do nosso momento ofertório, né, Mariana? Quais são os nossos meios de oferta aí, Mariana? É isso aí, adolescente. Já tá passando aí o Pix, o PicPay, tem QR Code, conta bancária. Todas as formas aí de você ofertar nessa obra grande dessa figueira. Glória E a Deus. agora, ó, acho que eu tô escutando aqui, tá passando um helicóptero agora aqui na Marcas do Evangelho, hein? E vai estar passando aí o vídeo do nosso projeto chamado Mil Valentes. Tem esse espaço aí, que é onde nossa igreja está atualmente, tem o campo, a igreja, aonde vai ser a cozinha. Nós estamos orando e pedindo o apoio de todos os irmãos para que, em nome de Jesus, esse espaço possa ser nosso. Que Deus abençoe vocês. Nas mãos do teu Senhor tu serás, amada Jerusalém, menina dos olhos do Senhor. Ele não te esqueceu, pois ele prometeu, e se ele prometeu, ele irá cumprir. Como a alvorada, tua justiça resplandecerá. Como as chamas de uma tocha, tua salvação brilhará. Ele não te esqueceu, pois ele prometeu. E se ele prometeu, ele irá cumprir. Ele não te esqueceu, pois ele prometeu. E se ele prometeu, ele irá cumprir. Por amor ao Senhor, nos teus muros eu estarei. Israel e por Jacó, eu não me calarei. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou a Rebeca, estamos aqui para mais um quiz e as perguntas são o seguinte. A primeira pergunta é: por que o dono da figueira decidiu cortá-la? Alternativa A,
porque ela estava crescendo muito. Alternativa B, porque ela não estava dando frutos. Alternativa C, porque elas estavam roubando seus frutos. Alternativa D, porque ela estava morta. Tempo na tela. E a alternativa certa era a letra B. Agora a pergunta de número 2. Por quantos anos a figueira ficou sem dar frutos? Alternativa A, 7 anos. Alternativa B, 10 anos. Alternativa C, 3 anos. Alternativa D, 5 anos. Tempo na tela. Se você marcou a letra A, significa que você está totalmente errado, porque a certa é a letra C, 3 anos. Próxima pergunta. Essa parábola faz referência a quem? Letra A, a Jesus. B, sacerdotes. C, servos. E D, Israel. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra D, Israel. Questão 4. A nossa frutificação espiritual depende fundamentalmente de quê? Alternativa A, da nossa comunhão com Cristo. Alternativa B, de nós aceitarmos Jesus como Salvador. Alternativa C, das nossas obras. E a alternativa D, depende somente do nosso coração. Tempo na tela. E a alternativa correta é a letra A, da nossa comunhão com Cristo. Então é isso, adolescentes. Espero que vocês tenham acertado tudo. Voltem com a aula. Deus abençoe! Glória a Deus, então, adolescente, pela sua vida. E aqui concluindo, Mariana Luiz, concluindo então essa lição de hoje em uma frase. Vou ler aqui Lucas 9:24, que fala bem assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a verdadeira vida. Meu Deus. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, por causa de Deus, terá a vida verdadeira. E uma frase: produzam frutos dignos de arrependimento. Meu Deus. Depois disso, então, só nos resta orar, então, em nome de Jesus. Você que nos visitou aí, nos acompanhou no chat, fica à vontade, se quiser colocar seu nome, a cidade de onde você está assistindo, o seu estado, fica à vontade para nós conhecermos, darmos as boas-vindas aí também no nosso chat também, tá bom? Fica à vontade, você foi muito bem-vindo, será sempre muito bem-vindo, então continue nos acompanhando, se inscreva no canal e deixa Deus te usar em nome de Jesus. Como nós iniciamos com Mariana orando, Luiz, ora para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, por este tempo gracioso, Senhor, por essa palavra que foi ministrada nos nossos corações, ó Pai. Nos ajude, Senhor, que essa palavra entre no nosso coração, que sejamos poldados, ó Pai, e venhamos reconhecer o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Que nos ajude, Pai, a produzir frutos dignos de arrependimento, Pai. Agradecemos por todos que participaram, puderam ouvir essa aula e que a vida de cada um seja transformada em nome de Jesus. Amém. Tchau, adolescente!